Oi pessoal, estou de volta hoje para a segunda parte, da revisão, e essa revisão é destinada aos alunos do oitavo ano. Então vamos lá. Eu já falei no vídeo passado sobre os temas a língua e as transformações no tempo, letras de canção e poema, rimas e repetição de palavras. Hoje, para finalizar, nós vamos ver a parte de intertextualidade também, dar uma recapitulada bem rápida, e vamos falar também sobre figuras de linguagem e a palavra meio sendo advérbio, numeral ou substantivo, tá bom? Então vamos lá. A respeito dessa questão da intertextualidade, como eu já falei em outros vídeos, o que ela quer dizer? Hoje, como vocês podem ver, eu estou trabalhando com o próprio livro de vocês, na página 23, e tem um conceito do que é intertextualidade. Então, a intertextualidade é a relação que pode ser estabelecida entre textos diferentes por meio do tema, dos recursos de construção e também por meio de recursos linguísticos. Então, vocês devem saber que a questão da intertextualidade vai ser o que? Vai ser basicamente influências que nós vamos ter, digamos, em outro texto, para nós construirmos o nosso. Claro que não pode ser idêntico, porque senão trata-se de uma cópia. E no caso, está acontecendo, está havendo uma criação nossa. Então, nesse caso, há uma intertextualidade. São textos, são raciocínios, são acontecimentos, são fatos que vêm de fora e são infiltrados no nosso texto, tá bom? Então, vamos continuar. Questão da intertextualidade, vocês já viram, aqui também já viram naquele vídeo em que eu estava explicando o que deveria ser feito. E eu quero ir agora especificamente para a parte de figuras de linguagem, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos continuar. Pronto. Quando chega bem aqui, a gente também já viu essa questão do ritmo, já foi comentado a respeito. A questão da métrica também, eu expliquei bem direitinho naquele vídeo que eu falei sobre esse conteúdo. Ok? Vamos continuar, o sentido das palavras, o sentido figurado e literal, vocês já sabem, A questão do literal é quando aquela palavra tem aquele significado original, e o figurado é quando ela muda de sentido de acordo com o contexto. Continuando, os poemas que vocês já leram. Pronto, chegou na página 34 sobre figuras de linguagem. O que vocês devem saber sobre isso para fazer a prova? Então, vocês vão necessitar saber algumas figuras específicas, como, por exemplo, a aliteração, que é o que é essa aliteração? É a repetição de sons consonantais no início ou no meio de palavras ao longo de um verso, ou seja, o verso é aquela linha que está ali contida naquele poema. Então, a aliteração vai ser a repetição de sons consonantais. Pode ser no início, no meio de palavras ou ao longo de um verso, poema ou frase, para produzir o que? Efeitos sonoros, e assim criar significados no texto. Então, a aliteração é a repetição de sons consonantais. A assonância, por sua vez, é o nome dado ao recurso de repetição de que tipo de som? Os sons de vogais. Enquanto a aliteração está havendo a repetição de sons de consoantes, a aliteração, a assonância vai ser o quê? A repetição de sons de vogais iguais ou semelhantes ao longo de um verso, poema ou frase. Também para produzir o quê? Um efeito sonoro no texto. Então, até agora nós vimos o quê? Duas figuras de linguagem. Aliás, nós estamos recapitulando. Agora, na página 35, nós temos a metáfora. O que é essa metáfora? É a figura que cria um novo significado a partir de uma relação de semelhança entre termos diferentes. Então, no caso da metáfora, vai haver normalmente uma espécie de comparação, porém sem ter ali presente, explícito, o que? O termo comparativo. Nós não iremos ver o que? O termo ali comparativo explícito para o leitor. Então, a metáfora é isso que vocês estão vendo aqui na página 35. Metonímia é uma figura de linguagem construída a partir de quê? De uma relação de proximidade entre dois termos. No caso, como vocês podem ver aqui, existe aquela relação, como eu falei, da pessoa que cria com o que é produzido, O Van Gogh era o próprio pintor. Então, aqui um quadro de Van Gogh, ou um Van Gogh será leiloado. Não é o Van Gogh em si, mas sim um quadro que foi feito por ele. A questão do comida, os pratos de comida, você comeu o conteúdo e não o prato que estava ali lhe servindo, Então, tem que ter cuidado com isso. Também nós podemos utilizar aquela ideia da marca pelo produto também. A gente pode utilizar muito bem certas marcas
que a gente fala no dia a dia, mas é porque a gente já está muito acostumado. Ao invés de falar chocolatar, nós falamos, por exemplo, Nescau, um exemplo. Isso é uma metonímia. Nós utilizamos o nome da marca pelo o produto, entenderam? Então vamos continuar. A personificação, que vocês já sabem o que é que significa, né? Que é aquela figura de linguagem que ele atribui características humanas a seres não humanos, como animais, plantas ou seres inanimados, como objetos. A antítese, que é também uma figura de linguagem, em que ela vai fazer o que? É uma figura que aproxima palavras que expressam sentidos opostos, né? Sentidos opostos, ideia de antônimo, sentidos opostos. Como vocês podem ver aqui, ó, cresça, desabe, torne-se, cabe. Trata-se de antítese. Ó. Há sempre alguém espreitando que a vila cresça ou desabe. Observar na questão da oposição de crescer e desabar, ou em cidade se torne ou acabe. Né? Ela vai se tornar ou ela vai se acabar. Então existe aqui os sentidos opostos. Nesse caso nós temos a antítese. A hipérbole, que vocês já sabem também, que é uma figura de linguagem que ela enfatiza o que se descreve a um exagero intencional, certo? Então, nessa parte aqui de figura de linguagem, nós acabamos a nossa revisão. Agora nós iremos o quê? Para o assunto que está ligado à palavra meio, né? O meio sendo, desculpa pessoal, sendo advérbio, numeral ou substantivo. Então, nesse caso aqui, o meio sendo um advérbio de densidade, você pode fazer uma substituição por um pouco, ou mais, ou menos. Observe que ele permanece o quê? Invariável, ou seja, ele não varia, ele não se altera. Como é que vocês podem ver o quê? Meio, meio confusa, meio tontos. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Uma relação de meio, tendo aquela ideia de que? De invariável, ideia de um pouco, ideia de mais ou menos, certo? Isso é o meio sendo advérbio de intensidade. Vamos lá, o meio sendo numeral, aquela ideia de metade, né? Ó, coloque na cesta meia laranja e meio tomate. Observem que a palavra meio ela se alterou, né? De acordo com a palavra que ela está sendo direcionada, que no caso laranja não é a laranja, então por isso ficou dessa forma. E aqui é a metade de um tomate, ok? Então no caso de meio como numeral é a metade, ele tem o que? Uma alteração, ele vai variar de acordo com o substantivo, né? De acordo com a palavra que está vindo ali logo em seguida. Já o meio como substantivo vai dar a ideia de quê? De expediente, de recurso, de ambiente. Então você utilizou meios honestos, então esse meios aqui é a ideia de substantivo, porque significa o quê? Uma espécie de recurso, de ambiente, de expediente. No caso aqui, né, de a forma, os recursos que foram utilizados, que foram honestos. E aqui o meio, por sua vez, é o que? O meio em que vivemos, que dá a ideia de ambiente. Então vocês precisam saber essa diferença básica entre meio sendo advérbio de intensidade, em que ele vai permanecer normalmente invariável, né, e você pode substituir por um pouco ou mais ou menos. Aqui nesse caso, meio numeral, que dá aquela ideia de adjetivo, vocês podem observar que já vai haver a questão de alteração em relação a gênero, masculino e feminino, certo? E aqui meio substantivo, pode ser substituído por expediente, recurso ou ambiente. Então, pessoal, eu finalizo aqui o conteúdo de revisão de vocês. Espero que façam uma boa prova e até mais.